diretamente aos nossos corações nesta manhã. Desejamos ouvir a Tua voz, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos console, que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos revista da Sua graça e da Sua glória. Desde já nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pedir a alguém que puder pegar um copo d'água para mim, por favor, que a minha boca está meio seca. Meus irmãos, o tema então é famílias revestidas pelo poder de Deus para o dia mau. Se você voltar em Efésios capítulo 1, volte aí em Efésios capítulo 1 comigo, você vai ver, Paulo escreve essa carta à igreja em Éfeso. Essa era uma igreja peregrina, uma igreja que estava na dispersão. E essa igreja, Paulo vai orientar essa igreja acerca de muitos assuntos importantíssimos. Obrigado, Júlio. Especialmente no capítulo 1, ele vai tratar, resumidamente, sobre eleição, predestinação. Inclusive, o versículo 4 vai dizer que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, Ele não nos escolheu apenas para a salvação, mas Ele nos escolheu também para a santificação. No capítulo 2, é o capítulo da graça. Inicia falando que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E no versículo 10 vai dizer que as boas obras que nós andamos nelas, foram predestinadas antes da fundação do mundo para que nós andássemos nelas. Está aí no capítulo 2, versículo 10. Então, o capítulo 2 vai tratar sobre a graça imensurável de Deus sobre nós. No capítulo 3, ele vai escrever recomendações à igreja, à unidade da igreja, aos conselhos à igreja. Paulo vai orar pela igreja. No capítulo 4, nós vamos ver aí sobre a vida cristã, sobre que a igreja deveria viver em unidade, como vocês estão aqui nesta manhã. No capítulo 5 e capítulo 6, ele vai se voltar especificamente para a família, ou para as famílias da igreja, ensinando que essas famílias precisam se atentar, porque as mulheres deveriam ser submissas aos maridos, mas os maridos deveriam amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Então ele vai orientar a igreja acerca disso. No capítulo 6, ele vai nos ensinar sobre isso. Capítulo 5 e capítulo 6. No capítulo 6, especialmente, ele vai aprofundar um pouco mais a questão familiar. Ele vai dizer que nem todo problema que nós enfrentamos é físico, é emocional, é psicológico, mas é espiritual. Então ele vai iniciar o capítulo 6 aí, desse versículo que nós lemos, o 10, dizendo: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Ele vai dizer, devem se fortalecer no Senhor. Depois de falar de casamento, ele fala de filhos, como eu já disse, ele fala de casa, e agora ele vai dizer, olha, prestem atenção, famílias, filhos, pais, homens, mulheres, maridos, esposas, vocês estão em guerra. Vocês estão em guerra, porque o mundo espiritual está em guerra contra vocês. O mundo espiritual prepara artimanhas contra a família. Tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que glorifica a Deus, tudo aquilo que honra a Deus, Satanás se levanta contra essas coisas, e especialmente contra a família. O diabo quer destruir a família, quer destruir o casamento, quer destruir a criação dos filhos, quer destruir o bom relacionamento entre os irmãos, quer destruir o respeito dos filhos para com os pais. E aí, meus irmãos, isso é muito pertinente a nós nesta manhã, porque isso nos chama a atenção para algo, um plano maior. A tirarmos os olhos das coisas físicas nesta manhã e olharmos um pouco mais às coisas espirituais. Coisas que nossos olhos não veem, coisas que os nossos ouvidos não ouvem,
coisas que nosso coração muitas vezes não sente, mas coisas que nosso espírito sofre. Opressões malignas, tentações malignas, lutas, armadilhas contra nossos relacionamentos conjugais e familiares. Paulo está preso, irmãos. Para quem não sabe, essa carta é uma das cartas que Paulo escreve na cadeia. Paulo está preso, e aqui imagine, ele está olhando para um soldado romano. E quando ele olha para um soldado romano, ele vê aquele soldado com uma armadura. E ele vai usar aquele soldado romano como uma ilustração para escrever essa carta à igreja em Éfeso. Ele vai tirar algumas lições acerca disso. E uma delas é o seguinte: o cristão é como um soldado. Ele deve estar sempre em vigilância. Ele nunca pode descansar, ele precisa estar em vigilância. Não é porventura o que o nosso Senhor Jesus nos disse? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai e orai porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Vigiai e orai. Muitas famílias estão lutando, mas não estão lutando certo. Estão lutando com as pessoas. Estão lutando com seus cônjuges. Estão lutando contra seus filhos ou contra seus pais. Estão lutando contra lideranças. Estão lutando contra as pessoas à sua volta, contra os seus vizinhos. Então eu quero chamar a atenção de todos nesta manhã para que uma família seja revestida pelo poder de Deus para o dia mau. Dia mau esse que Paulo vai deixar claro que ele vem. Ele vem para todos nós. Devemos ser fortalecidos pelo Senhor, no Senhor, revestidos pelo Senhor, para enfrentarmos o dia mau. Que dia mau é esse que Paulo está falando? É o dia da tentação, é o dia da perda, é o dia do luto, é o dia da luta, é o dia da prova, é o dia da provação. É o dia, aquele dia que você gostaria de riscar da sua vida, mas não é possível. É o dia que talvez, porventura, você enfrentou uma situação de um prejuízo, talvez financeiro, talvez familiar, talvez de um relacionamento, talvez de um divórcio, de algo que você não gostaria de ter passado, de algo que você não planejara passar na sua vida, mas você passou. Como eu disse, até mesmo de um luto. E meus irmãos, eu quero destacar em primeiro lugar, você pode acompanhar no seu esboço, em primeiro lugar, a fonte da nossa força. Versículo 10. Alguém pode ler para nós, por favor, versículo 10? No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Veja bem, fortalecei-vos no Senhor. A nossa fonte é Deus. A nossa fonte, a origem da nossa força é no Senhor. Nós precisamos entender isso. Essa é uma força que não é, ela é uma força recebida, ela não é uma força conquistada. Não é algo que você conquista com seu braço forte. Não é algo que você conquista com o seu trabalho. É algo que você depende exclusivamente de uma origem, de uma fonte. E essa origem, essa fonte é o próprio Deus. A frase aí que eu destaquei de João Calvino, um grande teólogo e pastor, ele vai dizer: tudo o que precisamos para permanecer firmes está em Deus e nada em nós mesmos. Nada em nós mesmos. Tudo o que você precisa está em Deus e não em você mesmo. Isso é contraditório ao que a psicologia moderna ensina. Isso é contra o que a teologia coach vai ensinar. Porque a modernidade vai dizer, a força está dentro de você, busque dentro de você, você é forte, vem de você. Não, meu irmão e minha irmã. Na verdade, Paulo vai dizer, quando somos fracos, é que somos fortes. Porque a nossa suficiência vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor.
Ele é a nossa fonte de vida, Ele é a nossa fonte de escape, de livramento, de salvação. Ele é todo nosso arsenal de recursos, de ferramentas, de armas contra essa guerra infernal. Ele é a nossa fonte. Então, como diz João Calvino, tudo o que precisamos para permanecer firmes está em Deus e não em nós mesmos. A solução dos seus problemas conjugais não está em você. A solução dos seus problemas familiares não está em você, está em Deus. Você precisa buscar em Deus. Ele, só Ele. E você vai entender isso principalmente quando você passar por algo extremamente profundo no seu relacionamento familiar. Algo que não depende, que está fora do alcance do homem. Algo que está fora do alcance dos médicos. Algo que está fora do alcance dos advogados. Algo que está fora do alcance dos conselheiros, dos homens, dos psicólogos. Mas está no alcance de Deus. Porque Ele é a fonte de solução, de vida e de força para nós. De fato, meus irmãos, famílias quebram quando cada um quer ser forte sozinho. Quando cada um quer ser forte, quer trazer a solução do seu jeito, essas famílias se quebram. Elas se desajustam, desajeitam, porque cada um quer resolver do seu jeito. Mas famílias permanecem quando dependem de Deus. Quando estão alicerçados na base. Quando estão enraizados no Senhor, na fonte que é Jesus. É como um celular fora de tomada. Você vai viajar e leva seu celular, você carregou ele. E aí você vai viajar para muito longe, mas você esqueceu o carregador em casa. Não importa quão bom o seu celular seja. Não importa se vai ser 3 horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas, ou 2 dias ou 3 dias. 1 hora, o que vai acontecer? Descarregar. Vai descarregar. E ele vai... O que vai acontecer com ele? Desligar. Ele vai desligar. Ele vai apagar. Assim somos nós sem Deus. 1 hora nós apagamos. Nosso relacionamento sem Deus. Você pode até ficar um tempo mantendo um relacionamento aqui na terra sem Deus, mas 1 hora apaga. Porque você é como um celular sem bateria. 1 hora você desliga e apaga. Você precisa de Deus. Ele é a sua fonte, Ele é a nossa fonte de energia, de alegria, de forças. Em segundo lugar, eu quero destacar do versículo 11 ao 12, e eu peço a alguém que leia para nós, por favor. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Meus irmãos, em segundo lugar, é a realidade da guerra espiritual. Para nos revestirmos do pleno poder de Deus para o dia mau, precisamos estar plenamente conscientes da realidade da guerra espiritual. Nós devemos evitar 2 extremos, que é superestimar a presença de Satanás e subestimar a presença de Satanás. Superestimar é supervalorizar, dar ênfase demais. Já viu aqueles cultos de alguns irmãos nossos, né? Satanás, eles mais falam de Satanás do que de Deus no culto. Não, meus irmãos, o culto é para Deus. O culto é para a glória de Deus. Então devemos evitar esse tipo de extremo. Mas também devemos evitar o extremo onde se nega a existência e a ação de Satanás no meio da família e no meio da igreja. Porque, de fato, todo cristão, por natureza, ele é inimigo de Satanás. Ou Satanás é, por natureza, inimigo
de um cristão. Então, meus irmãos, a realidade da guerra espiritual, nós não podemos negligenciar isso. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, o inimigo de nossas almas. Aquele que Pedro vai dizer que anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para quem tragar, para quem devorar, alguém a quem destruir. Nós cremos sim que Jesus se manifestou para destruir as obras de Satanás. Nós cremos nessa verdade. E nós precisamos estar plenamente conscientes que há uma realidade dessa guerra espiritual à nossa volta. Mesmo que muitas vezes não falamos disso, mas temos que ter esse entendimento. E sabe quando que você vai ter esse entendimento dentro da sua casa? Sabe quando que você vai ter esse entendimento com o seu cônjuge? Quando você vai ter um entendimento dessa luta espiritual? Quando vocês orarem juntos. Quando vocês conversarem sobre esse tipo de coisa. Quando vocês lerem a Bíblia juntos, vocês estarão plenamente conscientes da realidade espiritual que os cercam. Uma frase aqui do Dr. Martin Lloyd Jones, também um grande teólogo, diz assim: o maior problema do cristão é não perceber que está em guerra. De fato, nós vivemos a vida abundante em Cristo Jesus. Vivemos coisas maravilhosas em Cristo, benefícios inigualáveis, mas um cristão que não entende que está vivendo uma guerra espiritual, não perceber isso é um grande problema. Se não for o maior problema, como diz Dr. Martin Lloyd Jones. Problemas no lar nem sempre são só humanos, como eu já disse. Há ataques espirituais reais. Tem ataques que são espirituais. São dardos inflamados de Satanás. O versículo 12 vai dizer que a nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, não é contra pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. De fato e de verdade, existe os espíritos malignos. Do jeito que existem os anjos bons, existem os anjos maus, os anjos caídos. E a Bíblia nos relata muito bem sobre essas coisas. Nos deixa muito claro sobre isso. E nos alerta sobre o perigo de nós negligenciarmos essa realidade espiritual. E um cristão, ele é capacitado por Deus para entrar nessa guerra, para viver essa guerra de forma espiritual. É como alguém que lutando no escuro apanha sem ver quem está atacando. Na verdade, o que acontece muitas vezes no casamento, João? No casamento e em outros relacionamentos, né? Está aqui o casal. Alguém já deve ter assistido aí algum episódio, né? Antigo, né? Muito antigo, dos Três Patetas, né? Às vezes um batia na cabeça do outro, e aquele que não viu quem bateu ia bater na cabeça do outro que não tinha nada a ver. Às vezes acontece isso dentro de um casamento. Satanás vai lá e bate na cabeça do marido. E a mulher, e o marido pensa assim, foi ela que me bateu, né? E vai lá e soca o murro na cabeça da mulher. É só expressão, viu, irmão? É só linguagem figurada. Aí ela pega e revida. E fica um revidando no outro. Ele só deu o começo. Aquela guerra vai a semana inteira. Ele só começou, só deu o início daquela guerra. Daquela contenda. Isso acontece em igrejas. Às vezes Satanás lança ali uma faísca de contenda e aquilo se torna um fogaréu dentro da igreja, um fogaréu dentro da família. Sabe por que isso acontece? Porque nós não estamos cônscios, não estamos com a consciência de que está tendo uma luta espiritual à nossa volta. Aí Satanás está jogando com a gente. Satanás está esbofeteando muitas famílias
e nós estamos nos esbofeteando por aí. Como se fosse tudo normal. Como se nossa luta fosse contra homens e mulheres, quando na verdade é contra principados e potestades do ar. Em terceiro lugar, eu quero destacar aqui a necessidade de estar totalmente armado. Versículo de número 13. Alguém, por favor, leia para nós. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Tomai toda a armadura de Deus. Toda é quanto? Quantos por cento? 99%? 100%. Toda é 100%, não é 99%, não é 99,9%, é 100% da armadura de Deus. Não é parcial, não é seletivo, não é opcional. Já viu aquele probleminha de alguns irmãos nossos? Irmãos que estão inclinados à teologia liberal. Porque a teologia liberal é quando o irmão começa a escolher os textos que ele quer colocar em prática. Ele quer escolher os textos que ele quer crer. Então, esse é o problema de quem quer viver de forma liberal. Ele escolhe aquilo que serve para ele e aquilo que ele não quer que sirva. Esse é o problema. Ele quer selecionar para ele os seus textos. Ele quer ser parcial. Mas, na verdade, meu irmão, é toda a armadura. J.I. Packer, um grande teólogo, vai dizer: a vida cristã não pode ser vivida pela metade. Não pode ser vivida pela metade. Não dá para viver pela metade. Essa ideia de que eu sou crente na igreja e fora dela eu vivo outra vida, isso é uma ideia mundana. Isso é uma ideia satânica. Inclusive que muitas igrejas aderem a ela. Mas a vida cristã foi feita para ser vivida em toda e qualquer circunstância. Por isso que nós devemos evitar a religiosidade. Porque você não consegue viver religiosamente em todos os lugares. Mas você consegue viver como um cristão verdadeiro em todos os lugares. E o que eu quero dizer com isso? Que eu sempre falo. É muito fácil na igreja você ser crente. Porque na igreja você veste roupa de crente, você fala igual crente, você conversa igual crente, você cumprimenta igual crente, você anda igual crente, você canta igual crente. E fora da igreja você esquece que é crente. É muito fácil isso. Mas, na verdade, nós precisamos achar um equilíbrio, uma constância na nossa vida, de forma que nós tenhamos uma vida saudável cristã e vivamos toda a palavra de Deus em todo e qualquer lugar. Independente do lugar, independente do meio que nós estejamos, precisamos viver a simplicidade do Evangelho. Porque o Evangelho é simples. O problema é quando nós colocamos regras em cima de regras. Regras sobre regras. Inventamos muitos padrões que a Bíblia não colocou. E aí nós não conseguimos viver esse padrão dentro do nosso trabalho, dentro da nossa escola ou dentro da nossa própria casa. Então, não tente forjar uma aparência de supercrente na igreja, porque você não vai conseguir viver dessa forma na sua casa, no seu trabalho e na rua. Simplesmente seja crente, seja cristão verdadeiro, em todo e qualquer lugar. Em outras palavras, entenda a necessidade de estar todo armado. É por completo, não dá para ser pela metade. Um ponto fraco afeta toda a casa. É isso que acontece. Uma área negligenciada vira brecha. Já viu quando uma casa ou um casamento tem um ponto mais fraco? Ou uma parte mais fraca? Um cônjuge é mais fraco na fé, ou um filho é mais fraco na fé. Isso afeta. Isso de alguma forma prejudica. Isso não é motivo para desistir, isso não é motivo para olhar para trás. É claro que devemos nos unir, caminhar juntos, mas isso é uma área negligenciada, isso é uma brecha que precisa ser tapada. Nós precisamos
nos unir em oração. Nós precisamos nos unir e ajudar um ao outro. Já viu aquele soldado sem proteção completa? É exatamente disso que eu estou falando. O inimigo sempre vai acertar no lugar onde ele não está coberto por completo. Sempre. Ele vai acertar onde está vazio. Davi, quando vence Golias, Davi acerta a pedra exatamente aonde ela podia ser acertada. Bem na sua fronte. Meus irmãos, nós precisamos vigiar e entender que toda armadura é necessária para uma vida revestida, uma família revestida pelo poder de Deus para os dias maus, ou o dia mau. Em quarto lugar, agora vamos ver, Paulo vai tratar aqui vai descrever para nós a armadura de Deus. No versículo 14 ao 17, nós veremos isso. Vamos ler então? Alguém pode ler para nós, do 14 ao 17? Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestidos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Exatamente. Então, olha, a armadura de Deus. Versículo 14, primeiramente, vai dizer que é a verdade. A verdade diz assim, o versículo, só um minuto. A verdade, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Essa verdade é integridade. É o que eu estava acabando de falar. É uma vida sem máscara. Famílias adoecem quando vivem de aparência. Famílias adoecem quando vivem de aparência. Quando os filhos veem hipocrisia nos pais, quando o marido vê hipocrisia na esposa ou a esposa vê hipocrisia no marido, essas famílias adoecem espiritualmente. Então devemos viver a verdade. Versículo 14 também vai dizer assim: vestindo-vos da couraça da justiça. Essa couraça da justiça é, de fato, uma vida santa, um coração protegido no Senhor, porque um pecado escondido destrói o lar, destrói a alma. Só que essa justiça, nós precisamos estar revestidos da justiça, da couraça da justiça. Que justiça é essa? Que justiça é essa que nós precisamos nos revestir? Quem sabe me responder? A justiça de Cristo. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, ali ele recebe na cruz do Calvário o seu e o meu pecado. E quando nós cremos na morte de Cristo na cruz do Calvário, nós recebemos a justiça de Cristo. Essa é a justiça imputada. É o sacrifício vicário de Cristo por nós. É a morte substitutiva de Cristo por nós. O que ele fez ali por nós, ninguém poderia fazer. É o que Martinho Lutero vai chamar de a doce troca. Martinho Lutero vai chamar a doce troca. Ele recebe a nossa morte e nós recebemos a vida dele. Essa é a justiça que nós precisamos ser revestidos de sua couraça. A justiça de Cristo. Não a nossa, porque a nossa é como um trapo de imundícia. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Olha aí, nós devemos entender que sem o evangelho, nós vamos viver em guerra. Sem o evangelho, nós estamos perdidos. Não significa que com o evangelho nós não teremos problemas. Não significa isso. Mas significa que sem o evangelho estamos perdidos. Não tem esperança para nós. Não tem esperança na vida eterna. Não tem esperança no porvir para nós. Outra coisa, a fé, versículo 16.
embraçando sempre o escudo da fé. A confiança em Deus, uma proteção contra os ataques. Todos nós aqui certamente temos pensamentos destrutivos. Pensamentos destrutivos no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos ou com os pais. Pensamentos que às vezes entram para nos destruir, na família ou na igreja. Eu sempre disse em São Roque, nem falo até hoje lá em Piuí. Se você procurar um motivo para não ir na igreja no domingo, você vai achar quantos? Você vai achar 20. Ou até 1000. Se você procurar um motivo para não ir, você vai achar 20 motivos. Porque nós somos especialistas e criativos em inventar coisas ruins na nossa mente. Nós somos especialistas em sermos pessimistas, negativos. Nós temos dificuldade de valorizar o bom. Nós temos dificuldade de valorizar aquilo que Deus faz nas nossas vidas e temos facilidade de maximizar, né, as coisas ruins. Porque é assim, as pessoas te maltratam, fazem as coisas ruins com você, no trabalho, em qualquer outro lugar. Você permanece firme. Mas na igreja ou na família, nós queremos derrubar tudo. Porque não poderiam fazer isso comigo, não podiam fazer isso comigo, e aquele sentimento de vitimismo, todos nós somos especialistas. Nós nos sentimos muito atacados. E precisamos fugir desse sentimento de autocomiseração, de nos colocarmos na posição de vítimas em tudo, quando na verdade nenhum de nós é inocente em nada. Todos nós temos responsabilidades diante de Deus e diante das pessoas. Por isso que nós temos que viver pela fé. Se não for pela fé, você não fica casado. Se não for pela fé, você não vai ter filhos. Se não for pela fé, você não vai ficar em igreja. Se não for pela fé, você não vai viver uma vida cristã. Porque nós, muitas vezes, queremos viver a vida cristã de forma carnal, de forma mundana. E isso não vai dar certo. Por isso que uma das armaduras aí, uma das peças da armadura de Deus é a fé. E aí, meus irmãos, em versículo 17, vai dizer assim: tomai também o capacete da salvação. A salvação é a segurança que nós temos em Deus. É a esperança que nós temos. Muitas famílias sofrem por falta de salvação e às vezes por falta até de certeza da salvação. Nem todos que são salvos vão ter certeza da salvação. Mas todos que são salvos podem vir a ter certeza da salvação. Como que eu faço para ter certeza da salvação? Eu não posso negligenciar as disciplinas espirituais. A oração, a leitura da palavra, a comunhão com os irmãos na igreja. Eu não posso negligenciar o perdão ao meu irmão, pedir perdão e perdoar. Eu não posso negligenciar o amor. Eu não posso negligenciar, deixar de servir a igreja. Eu estou dando esses exemplos. A participação da ceia, todos esses exemplos e muito mais fazem parte da minha salvação. Não que eu sou salvo por causa dessas coisas. Mas se eu sou salvo, eu vou desejar manter essas coisas em dia. Porque essas coisas vão me ajudar a exercitar a minha fé, a exercitar, a desenvolver a minha salvação, a minha santificação. Muitas famílias sofrem por falta de certeza em Deus. Versículo 17, a palavra também, que é a espada do Espírito. Essa é uma arma ofensiva da armadura. É uma verdade aplicada. John Owen, um teólogo, vai dizer assim: sem a palavra não há vitória sobre o pecado. Não é o que nós vimos em Jesus?
Adão e Eva caíram num jardim belíssimo, onde eles eram perfeitos e tudo era maravilhoso. Eles tinham tudo. E Jesus resistiu à tentação num deserto onde ele estava sem comer, onde ele estava passando privações, e ele foi tentado por Satanás. Mas ele resistiu por causa da palavra. Ele venceu liberando a palavra. Nós devemos estar firmados na palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá sustentação, força. Família sem Bíblia vive sendo vencida. Uma família fraca na palavra é uma família que é sempre vencida pelas tentações. É como um soldado completamente equipado. Não luta por emoção, mas ele é preparado para as coisas que ele vai enfrentar. Em quinto lugar, desde já agradeço a paciência de todos aí. Versículo 18. Alguém lê para nós que estamos caminhando para o fim. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Isso, com toda oração. A oração como sustentação espiritual. Não basta ter conhecimento, não basta estudar a Bíblia, não basta estar na igreja e não ter uma vida de oração. Precisamos colocar em prática. Você quer conhecer uma pessoa teologicamente? Peça ela para fazer uma oração. Pela oração dela você vai saber o que ela crê. Você vai saber quais são as ambições teológicas dela. Se ela, na oração, ela só pede, você vai entender que a teologia dela é uma teologia de pidão. Já ouviu falar disso? Teologia de pidão? Né? A teologia do filho, me dá. Me dá. Pai, me dá. Deus, me dá isso. Me dá um carro, me dá uma casa, me dá uma namorada, me dá não sei o que lá, me dá um aumento de salário. Não é esse tipo de cristão que nós devemos ser. A oração que está falando aqui é uma oração de sustentação espiritual. Senhor, nós precisamos disso, daquilo. Tem misericórdia de nós. Senhor, se for da sua vontade, faça isso, porque nós precisamos. Mas o Senhor sabe o que nós de fato precisamos. Nós queremos isso. Senhor, nós queremos a cura. E nós sabemos que o Senhor pode, mas o Senhor sabe o que é melhor. Nós podemos não compreender o que o Senhor deseja, o que o Senhor vai fazer, mas faça a sua vontade. Então nós precisamos depender de Deus na oração e pedir sim, porque Jesus disse, todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Então nós sabemos que todas as coisas foram decretadas por Deus, e inclusive as nossas orações foram decretadas. Deus decretou muitas coisas, nos dá através da oração. Então o decreto de Deus não anula a nossa responsabilidade de orarmos. A oração, ela serve de sustentação espiritual. É dependência contínua, é comunhão com Deus. A oração é o fôlego da vida cristã, diz o teólogo Joel Bick. Família que não ora, enfraquece. A família que ora, permanece. É como um soldado. Você já parou para pensar uma das coisas mais importantes para um soldado quando ele vai para a guerra? O que vocês acham assim, de muito importante para um soldado quando ele vai para a guerra? Preparação, o que mais? Um acessório. Vamos ver, essa é difícil de vocês acertar. O escudo, né? Não, vamos pensar no soldado moderno. Colete. Hã? Colete, o que mais? Uma arma bem poderosa. Uma arma bem poderosa, o que mais? Água é importante também, com certeza. O que mais? Um acessório. Capacete, importante também. Uma botina boa. A botina boa. Calça.
Vamos lá, cadê a imaginação das crianças aí? Eu estou com fé que uma criança vai acertar. Tentem acertar aí. Mapa. Mapa? Ó, tá indo bem, né? O mapa aí seria até a palavra, né? Tá indo bem também. A bússola, o mapa seria a palavra, né? Hã? Caminho tem a ver com a palavra também. Qual outro acessório que um... Pensa... Hã? Uma lanterna. Também lembra a palavra, né? Um outro acessório. Continua. GPS. A menina está falando que soldado não anda não, que esse tanto de trem nas costas. Hã? Binóculo também. O que mais? Continua, gente. Hã? Mochila. Hã? Rádio. Rádio, é exatamente isso que eu queria. Bastante combustível. Hã? Bastante combustível, óleo. Mas ó, presta atenção, rádio. Nós estamos falando de oração como sustentação. Olha um soldado que sai para a guerra, o tanto que ele precisa de ter comunicação. Comunicação. Comunicação com a base. Comunicação com o superior. Comunicação com aquele que vai ditar as regras. Comunicação com aquele que vai falar assim, ó, a missão é essa, faz isso, faz aquilo, olha aqui, recua, ó, a coisa ficou feia, volta para cá. Ele precisa de um rádio, ele precisa de um monitor, ele precisa de um telefone, ele precisa de um contato. O cristão, ele precisa de oração. Isso sustenta a vida de um cristão, a vida espiritual. Um cristão sem oração, ele fica perdido, ele fica lá, ele está na guerra, ele está armado, ele está preparado, mas ele está sem orientação. Ele tem um mapa, né? Ele tem um GPS, ele tem a direção, ele tem um caminho, ele tem a lanterna, mas ele não tem a instrução direta. Ele não tem o consolo, ele não tem, ele está sem... Está como se estivesse com os olhos vendados. Então, um soldado sem comunicação, ele fica perdido na batalha. Sexto e último lugar, 18 a 20. Leiam para mim, por favor, alguém. Leia um. Alguém? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Paulo pede oração para ele, mas não apenas para ele. Ele pede oração por todos os santos. Santos aqui era toda a igreja daquela época. Assim como a Bíblia chamava aqueles homens de santos, a Bíblia chama você e eu de santos. Não santos no sentido de não termos pecado, mas no sentido de sermos santificados. Então aqui eu quero destacar a dimensão comunitária. A dimensão comunitária da oração. Nós precisamos entender que a luta não é individual. A vida espiritual foi feita para ser vivida em um corpo, em comunidade. Em um corpo, em uma comunidade. Um carvão fora do fogo, o que acontece? Apaga, esfria, apaga. Nós estamos na época moderna dos desigrejados. Longe de nós essa coisa de desigrejados. Isso não é de Deus, irmão. Isso não é de Deus. Isso é coisa do diabo, do inferno. Porque se você não consegue colocar em prática o que você aprendeu, não adianta o que você aprendeu. Se você não consegue amar seu irmão, não consegue conviver, não consegue perdoar, não consegue suportar, não adianta você conhecer nada disso. Era melhor não ter conhecido, porque é como uma porca que volta à lama.
e se lambuza tudo ali na lama. Preste bem atenção. Richard Baxter, um grande teólogo, vai dizer: ninguém chega ao céu sozinho. O que quer dizer? A salvação é individual, mas nunca é só individual. Quando Deus salva alguém numa família, Deus tem um propósito de salvar mais pessoas da família. Quando Deus salva alguém numa rua, Deus tem um propósito de salvar mais pessoas naquele lugar. Quando Deus salva alguém numa cidade, Deus tem um propósito de salvar mais pessoas naquele lugar. Quando Deus salva alguém numa igreja, Deus tem um propósito de salvar mais pessoas naquela igreja. Deus sempre tem um propósito de salvar mais pessoas. Mais pessoas. Nunca é individual. Preocupado com as crianças. A salvação é individual, mas nunca é individual. Anote isso aí, porque essa frase, para alguns, pode ser que seja nova. E talvez você não compreenda ela plenamente agora. A salvação é individual, mas nunca é só individual. Deus sempre tem propósitos comunitários na salvação. Então, preste bem atenção. O lar precisa caminhar junto. Espiritualidade individual afeta todos. Então, você não pode desejar ser salvo sozinho. Você precisa levar sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais, seus avós, seus irmãos. Você precisa evangelizar, você precisa falar de Cristo, você precisa levar a palavra do Senhor. Meus irmãos, caminhando para o final, para a conclusão. Charles Spurgeon, um pastor e teólogo, vai dizer: o cristão está seguro não porque não luta, mas porque Cristo já venceu por ele. O cristão está apto para vencer não porque ele é forte, mas porque Cristo já venceu por ele. A batalha é real, a fraqueza é nossa, mas a força é de Deus. Agora, uma família desarmada é atingida. Uma família revestida permanecerá. Quando cada membro da família se reveste de Cristo, o lar deixa de ser campo de batalha e se torna um campo de vitória. Vou repetir essa frase. Quando cada membro da família se reveste de Cristo, o lar deixa de ser campo de batalha e se torna campo de vitória. Então nós estamos no campo de batalha, mas o propósito de Deus para nós não é um campo de batalha, é um campo de vitória. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. A vitória para nós está garantida. Eu comecei falando das artimanhas de Satanás, mas eu preciso terminar falando que Cristo já venceu Satanás na cruz do Calvário. Eu preciso terminar falando que nós só estamos aqui e para nós há esperança para a nossa família, mesmo diante das atrocidades, dos acidentes pelo caminho, mesmo diante dos imprevistos do caminho, nós podemos confiar no Senhor, podemos caminhar com o Senhor, porque Cristo venceu na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que Ele colocou debaixo dos pés dele todo o principado e potestade do ar. Ele envergonhou todos os espíritos malignos na cruz do Calvário, porque Ele venceu todos eles, para que nossa família vencesse, para que nós vencêssemos, e nele nós somos mais que vencedores. Meus irmãos, essa mensagem é um alerta, mas é um consolo. Um alerta para nós não vivermos negligentes à obra do Senhor, mas um consolo para nós vivermos consolados, confiantes, fervorosos na casa do Senhor, com a família que Deus nos deu, firmes no Senhor, em oração, na palavra e nos revestindo de Cristo e da sua armadura. Feche os seus olhos, os coloquemos diante do Senhor, clamando a graça do Senhor sobre nossas famílias. Se você está com a sua família aqui hoje, perto de sua família, sente-se perto de sua família aí.